Olá, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regra do I e do U formando hiato. Regra extremamente importante para a nossa redação, pois interfere bastante na separação silábica. Vamos lá dar uma olhada nesse assunto? Vamos lá, galera, mais algumas coisinhas sobre acentuação gráfica. Lembrando, novamente, regra geral, ok? Os monossílabos, oxítonas e proparoxítonas. Também não se esqueçam que o que não está aqui está nas paroxítonas. Então, paroxítonas terminadas em A, E, O não são acentuadas, em ES não são acentuadas. Fechado? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regra do I e do U formando hiato. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é um hiato. Ok, hiato é o quê? Hiato são duas vogais que estão juntas na palavra, mas se separam na sílaba. Então, a própria palavra hiato, apresenta um hiato. Está claro isso? Que é diferente do ditongo. Ditongo não são duas vogais na mesma sílaba, galera. É uma vogal e uma semivogal. Porque se nós tivermos duas vogais, elas precisam se separar na sílaba. Vou colocar para vocês aqui um exemplo bem básico, né? Com essas duas palavras aqui, ó. Para vocês perceberem a diferença entre ditongo e hiato. Olha a pronúncia dessas duas palavras, totalmente diferente. Este O, galera, não é O, é U. Por quê? Porque ele é uma semivogal e o A é uma vogal. Então eu leio aqui, mágoa. Percebam que se eu ler aqui sem o M, eu tenho água. Só que a palavra água eu escrevo com U, ok? Então isso é uma semivogal, isso aqui é vogal. Nesta situação aqui eu tenho magoa. Magoa. Eu tenho vogal aqui não podem ficar na mesma sílaba. Então isso aqui é um hiato. É bastante importante você identificar essa questão do hiato para a regrinha do I e do U, que vai nos auxiliar bastante na separação silábica. Vamos ver? Olha aqui, galera. Um erro muito comum nas redações, por exemplo, é quando você vai separar a sílaba lá no final, né? A pessoa faz isso aqui, ó. Mais. Cara, se eu fizer isso aqui, a pronúncia dessa palavra é mais. A pronúncia é mais? Não, é mais. Ó, um impulso sonoro só. Então, essa palavra, ela apresenta um ditongo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Então, isso aqui tá errado. Ah, mesma coisa aqui. Como é que eu pronuncio essa palavra? Paz. Um impulso sonoro, uma sílaba. Aqui eu falo o quê? Ó, país. Dois impulsos sonoros, duas sílabas. Isto aqui é um hiato e isso aqui é um ditongo. Vejam, a palavra país é uma palavra acentuada. Ela está seguindo a regra geral? Não. Porque vejam que eu não tenho oxítona aqui, terminada em I, seguida de S. A palavra país é acentuada seguindo a regra do I e do U, formando hiato, seguido ou não de S, ok? E aqui é bastante importante que não houve mudança. Quer dizer, houve uma pequena mudança, ok? Que eu já vou falar para vocês. Então, quando o I e o U estiverem formando hiato, seguidos ou não de S, nós vamos acentuar este I e este U. Então, vejam só. A palavra saída é acentuada por quê? Porque o I está formando hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba. Esta palavra é uma paroxítona. Por que ela é uma paroxítona? Porque ela tem a penúltima sílaba tônica. Galera, mas ela é acentuada seguindo a regra das paroxítonas? Não, porque paroxítona terminada em A não é acentuada. A palavra saída é acentuada seguindo a regra do I e do U formando hiato. Vamos ver mais alguns exemplos agora. Olha aqui, galerinha. A palavra saúde também segue a regra do I e do U formando hiato. Baús também. Prestem atenção. A palavra saída, saúde e baús seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Porém, a palavra baús é uma oxítona. Por quê? Porque tem a última sílaba tônica.
saída e saúde, são paroxítonas porque tem a penúltima sílaba tônica, ok? Agora prestem bastante atenção nessas situações aqui. Vejam, a palavra raiz, ela tem o I formando hiato, mas ela está seguida de Z. Por isso não acentua, só posso acentuar se estiver seguido de S. Agora, o plural de raiz, nós vamos acentuar. Por quê? Porque o I agora está sozinho. É o mesmo caso, por exemplo, de juiz, juízes. Juiz não é acentuado, juízes é acentuado. Sempre me perguntam nas minhas aulas, Tamara, e quando é que Luiz é acentuado, quando Luiz não é acentuado? Bom, nós sabemos que os nomes próprios são escritos aleatoriamente, sem respeitar muitas vezes as regras, ok? Mas vamos lá. Quando é que Luiz vai ser acentuado? Luiz é acentuado se terminar em S. Porque daí é o I seguido de S, mas se terminar em Z não pode ser acentuado. Beleza? Agora vamos ver aqui a única mudança que ocorreu na regra do I do U formando hiato. Para concluir o nosso assunto hoje, nós tivemos apenas uma alteração na regra do I do U formando hiato seguido ou não de S, que é o seguinte, vocês estão vendo esta palavra aqui, feiura? Isso aqui nós chamamos de hiato falso. O que seria um hiato falso? É que entre essas duas vogais existe uma semivogal, hiato falso. A palavra feiura, antes do acordo ortográfico, era acentuada. Mas como nós temos aqui o ditongo aberto, deixou de ser acentuada, beleza? Mas, percebam aqui, não muda nada nas oxítonas, nos monossílabos, nem nas proparoxítonas. Então, vejam, palavra maiúscula tem um hiato falso aqui, mas vejam, está na proparoxítona, então não muda. A palavra Piauí está aqui na oxítona, então não muda nada. Só muda se a palavra for paroxítona. Valeu, galera! Até a próxima!